Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio número... 410? Episódio número 410. A caminho dos 1000. Ai, Jesus. Ou a caminho dos 10.000. É a caminho de alguma coisa. É a caminho. Ou a caminho dos 411. Exato. Hoje vamos falar sobre umas perguntas que eu trouxe para a nossa conversa sobre como é que se gostássemos que os nossos filhos fossem como nós. Não é? E mais perguntas do género. Que vão gerar aqui umas reflexões interessantes que nos vão levar também a mudar a perspectiva das perguntas e olhar para elas completamente ao contrário, se nós também gostávamos de ser como os nossos filhos, como os nossos filhos são, e nos vão levar aqui a refletir sobre processos de mudança pessoal. E acho que a conversa, além de interessante, em alguns momentos também vai ser um bocadinho divertida. Uma espécie de impulsionador, uma prisma um bocadinho diferente para olharmos para aquelas coisas que nós gostávamos de fazer na vida. A conversa também, claro que é interessante para pessoas que não têm filhos, portanto, Claro. que não podem responder diretamente a isto. Podem imaginar filhos futuros, Se tivessem. ou se filhos imaginar, se tivessem, ou podem pensar em outras crianças que tenham eventualmente na sua vida Que influenciam de alguma forma. que influenciam ou com quem se relacionam e também, claro que dá para fazer o exercício sempre ao contrário, que é porque nem todos nós somos pais, mas todos nós somos filhos e podemos colocar-nos, imaginar um bocadinho os nossos pais a fazer este exercício. Acho que também pode ser um prisma interessante para a nossa conversa. Sim. Estamos preparados? Estamos preparados. Então aí vamos nós. Perguntas difíceis, reflexões interessantes. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, tenho perguntas para te fazer hoje. Perguntas para nos fazer a nós todos. Ok. Que estamos aqui Sim. nesta conversa e alguns a falar, outros a ouvir. Que é o seguinte: se os teus filhos crescessem a ser exatamente como tu, isso seria bom para ti? Achavas ok? Se era bom para mim ou se achava? Achavas ok? Achavas isso ok? Sim. Se os teus filhos crescessem a falar para os seus próprios filhos da forma como tu falas com eles, isso seria ok para ti? Se os teus filhos crescessem a agir no mundo da forma como tu ages, isso seria ok para ti? Se os teus filhos crescessem e se cuidassem de si próprio da forma como tu cuidas de ti, isso seria ok para ti? Se os teus filhos crescessem, esse é o último, se crescessem a relacionar-se intimamente com as pessoas que amam, da forma como tu te relacionas, isso seria ok para ti? É para responder essas perguntas. É para pensarmos sobre estas grandes perguntas. Por acaso elas, enquanto estavas a fazer as perguntas, para algumas a resposta foi só sim, okay? Sim. Seria ok. Seria não só ok, como até um motivo de contentamento. Olha, fico contente por os meus filhos se comportarem desta forma ou por viverem desta forma. Mas outras coisas, acho que a resposta era sim, não tudo. Exato. É sim, assim, não tudo. Mais ou menos, sim. E assim, eu acho que encaixou logo nas questões que eu gostaria de mudar em mim. Quando eu passo por um processo quando estou no meu processo de desenvolvimento pessoal, olha, gostava de ter mais este comportamento, ou gostava de aceder mais a este recurso. Essas coisas foram as mesmas que surgiram quando pensei nos nossos filhos. Por acaso isso é engraçado, não é? Que é as coisas...
Por exemplo, eu gostava de ser mais consequente em relação a alguns dos projetos que eu inicio. Portanto, quando pensei nos meus filhos, pensei, era fixe se eles fossem mais consequentes em relação aos projetos em que se metem. Né? Mas achas que... o que é que achas que a maior parte das pessoas responderia a estas perguntas? Qual é que é, assim, a tua... Eu diria, talvez, que a maior parte das pessoas teriam uma resposta parecida com a tua. Que é sim, mas não tudo? Sim, mas, sim. Sim, mas... acredito que sim. Também, cada uma das perguntas tem uma carga um bocadinho diferente, não é? Eu não disse relações íntimas, mas que tivessem uma vida amorosa como tu tens, isso seria ok para ti? Não é? É um tipo de pergunta muito diferente do que se falassem com os seus filhos da forma como tu falas com eles. Também acho que há aqui uma diferença de fazermos estas perguntas nas fases em que nós estamos com os nossos filhos, em que nós já temos uma filha jovem adulta, que no fundo ela é a resposta às nossas perguntas, né? Nós podemos ver ali sim, a forma... né? E isso é diferente de fazermos estas perguntas se os nossos filhos forem muito mais pequeninos. Que ainda é assim tudo muito mais imaginário e especulativo. Mais imaginário. E talvez até seja aí que eu acho que estas perguntas são mais poderosas de nós porque ainda vamos a tempo de afetar mais isso. Não é? Ou também aqui na fase da adolescência, por exemplo, de os pais se perguntarem se tu gostavas que falassem como falam, que falassem da forma que tu falas com eles. E algumas pessoas certamente vão dizer que sim, claro, porque sou assertivo e duro e tem que ser e não sei o quê. Mas se ficarmos mesmo... Lá está, há sempre uma diferença em nos centrarmos e respondermos honestamente as perguntas do que só respondermos quase como se fosse uma defesa daquilo que já estamos a fazer. Né? Daí também esta pergunta que se era ok para ti se fossem como tu, no geral. Eu acho que esta pergunta é uma pergunta muito poderosa. Eu acho que, imagino que haja assim respostas muito diferentes, né? Que há pessoas que vão ficar muito defensivas, porque Exato. Toda e qualquer resposta diferente de sim pode ser sentido como um sinal de fragilidade, que é, se eu disser que quero que os meus filhos sejam diferentes de mim, então parece que há aqui alguma coisa de errado comigo. Exatamente. Né? Gostava que eles falassem com os filhos deles de uma forma diferente daquela que eu falo com eles. Então parece que a forma como eu falo com eles não é a melhor. Então, para me defender disso, digo, não, que para mim eram exatamente como eu. Ficava super feliz. Mas depois vai surgir aqui uma segunda camada. Se a pessoa chegar aí, né? Assim, mas há aqui coisas que para mim não funcionam muito bem, ou às vezes não me sinto muito bem, ou gostava de ter, sei lá, conseguido fazer melhor alguma coisa, e se eu pudesse escolher, os meus filhos teriam acesso a isso. Né? Para outras pessoas, acho que vai ser muito o ativar de, eu quero para os meus filhos o melhor que possa acontecer. E o melhor que pode acontecer não é só isto. é mais alguma coisa. Portanto, eu gostava que eles pudessem ser mais, que pudessem ser ainda mais felizes, ou ter relações ainda melhores, ou terem formas de educar os seus próprios filhos ainda melhores. Né? Portanto, acho que vai haver aí grupos diferentes. E há pessoas que vão ficar chateadas com as perguntas. Achas? Acho que sim. Há pessoas que vão ficar chateadas com estas perguntas. Vão ficar... E ainda há mais um grupo que é lixado, que são pessoas que no fundo não querem que os filhos, mesmo que não o reconheçam assim abertamente, mas não querem que os filhos tenham uma vida melhor ou mais fácil ou com melhores condições do que aquela que elas próprios tiveram. Há pessoas que querem que os filhos paguem o mesmo preço que eles pagaram. Pois é. Não é? Sim, é como se fosse uma espécie de vingança, não é? Sim. Inconsciente. Sim. Quero que ele sofra com os miúdos dele como me fez a mim sofrer enquanto pai. Não é? E, portanto, não quero que agora seja todo... que consiga falar com os seus filhos de uma forma que seja espetacular e crie altas relações. Não quero que ele sofra como eu sofri, que é para depois um dia vir ter comigo e dizer
pá, é tão difícil ser pai, sofro tanto. E eu digo, estás a ver? Tu me fizeste sofrer. Exato. Agora é a tua vez. Yeah. Uma das perguntas que se faz muitas Há vezes... pais que têm inveja dos filhos. Pois há. Há pais que têm inveja do sucesso dos filhos. Claro. Há uns que vivem muito o sucesso dos filhos e ambicionam muito o sucesso dos filhos e fazem muita coisa até para forçar os filhos a terem determinado tipo de sucesso. E há outros que têm inveja do sucesso dos filhos, porque o sucesso dos filhos lhes mostra que eles poderiam ter feito mais ou poderiam ter feito melhor. Uma das perguntas que se faz muitas vezes é quando se fala em definir as intenções da parentalidade, é o que é que gostavas que os teus filhos dissessem sobre ti no dia em que celebras os teus 80 anos, por exemplo. Então, a fazer um discurso e o que é que gostarias que dissessem sobre ti. E essa pergunta também acho que é muito poderosa, mas esta a mim, pelo menos, bate-me mais forte. Se gostavas que fossem como tu, não é? Porque também sinto aqui que há e eu a responder essa pergunta é como tu, não é? Algumas coisas, sim, acho que hoje em dia, por exemplo, que se eu gostava que os meus filhos comunicassem com os seus filhos da forma como eu comunico com eles, eu diria que sim, quero, porque é uma coisa que nós muito intencionalmente durante estes quase 21 anos como pais, que nós temos trabalhado, que temos desenvolvido e temos treinado para conseguirmos comunicar melhor, de uma forma mais consciente. Portanto, eu fiquei muito contente quando eu pensei nessa pergunta. Sim, em relação a isso, sim. Mas se eu pensar na pergunta, se eu gostava que eles agissem sempre como eu ajo, então a resposta é até não é só sim, mas é não, gostava que eles tivessem mais coragem, que tivessem mais, sim, acima de tudo, mais coragem para muitas coisas. Que sentissem menos a pressão social. Sentissem menos a pressão social, exatamente. Não é? A pressão dos pares. Que tivessem mais coragem, que sentissem menos vergonha. E claro que isso são as minhas necessidades a falar também, Claro. não são as necessidades deles. Mas isso não interessa porque isso é sobre mim. A pergunta continua a ser sobre mim, não é sobre os meus filhos. Não é? Porque depois volta para mim, ok, mas... A pergunta é sobre mim, claro. Não é? É que a pergunta continua a ser sobre mim. E se eu perguntar se eu gostava se isso não era ok para mim, então é uma oportunidade para mim agora de fazer diferente. Não é? Não tanto para influenciá-los a eles para serem como eu quero ser, mas é para mim. Não é? Volta-se para trás. No outro dia estava a assistir como um programa habitual para mim ao fim de semana é assistir a competições desportivas dos nossos filhos. Yeah. Eu estava a assistir a um jogo e estava assim a reparar no comportamento de um dos nossos filhos que estava a jogar, naquilo que está para além do comportamento puramente competitivo, da forma, da técnica. Estava mais a reparar no comportamento em si, no comportamento com o árbitro, no comportamento com o treinador, no comportamento com os colegas, no comportamento com os adversários. E estava a dizer, pá, eu gosto muito, isto é muito fixe, porque e são coisas que são parecidas com a forma como eu vivia o desporto, quando eu era atleta. Eu sempre fui assim muito respeitador das outras pessoas, incluindo dos adversários. Pá, em 16 anos que pratiquei desporto de competição, pá, centenas e centenas, milhares de jogos e nunca levei um cartão amarelo, porque para mim isso era muito importante, porque isso era aquilo que eu acreditava que eram os valores do desporto e ficava até um pouco triste quando tinha colegas de equipa que gostava mais de colecionar cartões vermelhos e coisas do género. E estava a reparar nisso, mas também estava a reparar assim, noutras coisas que não têm tanto a ver com isso, como há miúdos que têm assim mais, percebe-se que estão muito atentos são muito conscientes do estilo que têm, a maneira como andam, não é? Tu percebes que esta pessoa está a desempenhar aqui um bocado um papel para a bancada, não é? Aquilo que nós dizemos é ter estilo, não é? Mandar estilo, como os miúdos dizem, e este é Champions, não é? É mais estilo. Faz assim, tem uns trejeitos assim de craque. E se um dos nossos filhos fosse assim, se fosse todos Champions, não é? Se me perguntasses, é o teu comportamento favorito? Eu ia dizer que não.
Mas se fosse o comportamento dele, o que é que eu fazia agora? Portanto, não é como o comportamento que eu tinha. É diferente, mas corresponde às necessidades dele, não às minhas. Portanto, eu ia responder à tua pergunta mais ou menos, ou sim, que queria muito que fossem como eu era neste departamento, mas depois observo uma coisa diferente. O que é que eu faço com isso? Qual é o passo seguinte depois dessas duas perguntas? Eu não tinha pensado nisso dessa forma, não é? Mas aí, se eu achar, às vezes, isso tem a ver com os meus valores e as minhas necessidades. Quando se eu vejo, ele pode ter um estilo champions, mas ser super respeitador e justo com os colegas e apoia os colegas. Mas imagina que ele era um sacana, por exemplo, era super competitivo e o árbitro não está a ver, vale tudo. Ou vou fazer de conta que fui agredido para o meu adversário ser expulso. Eu, pessoalmente, teria uma conversa com o miúdo. Sim, mas isso é o comportamento. E ele a satisfazer as suas necessidades. Sim, mas tentava ajudá-la a Querias que ele fosse como tu, não era? Não. No nível de desporto não quero nada que os meus filhos estejam como eu, porque eu acho que são muito... Eu é que queria ter sido como eles são. Ok. Porque eu não gostava fugia de competição sempre. Isso é uma forma diferente de olhar para as tuas perguntas. Certo. É se tu querias ser como eles são. Sim. É mesmo. Isso, olha, por acaso, isso é uma boa pergunta. Aí, não tinha pensado Porque há nisso coisas assim. nos nossos filhos que eu gostava de ser mais como eles são. Certo. E eu às vezes até digo, olha, em relação a isto, és uma inspiração para mim. Olha, gostei desta reviravolta das perguntas. Por exemplo, quando eu vejo o nosso filho mais novo a defender na baliza, aquilo é preciso ter uma coragem de caraças. Yeah. Às vezes leva uma bolada na cara e ele continua ali cheio de coragem. Isso é bastante inspirador. E eu penso, eu não era tão corajoso quando praticava desporto como este miúdo é. E é assim que eu quero, naquela área. e é assim que eu quero ser. Até procuro, olha, vou na minha prática desportiva tentar viver um pouco mais isto, porque é fixe, eu gosto. Não é? Isso é dar aqui mudar as perguntas. Mas isso é delicioso, esta mudança. Eu gosto mesmo muito de nos permitirmos ser muito... Nós falamos muitas vezes isso, de nos inspirarmos pelos nossos filhos, né? de os observarmos em certos ambientes e de ficarmos inspirados para nós e o nosso próprio comportamento. Para algumas pessoas, que não são as pessoas que normalmente ouvem o nosso podcast, ok? Mas mesmo quem ouve pode pensar em 2 ou 3 pessoas que teriam mais este tipo de reação que eu vou aqui trazer para a conversa. Algumas pessoas iam ouvir este bocadinho da nossa conversa e iam dizer, que treta do caralho. Então agora os pais é que querem ser como seus filhos. Não é assim. Os filhos é que têm que ser como os pais, aprender com eles e fazer igual, não é? Porque eles são uma continuação, não é? Até há pais que olham para os filhos dos meus filhos, são a minha continuação. Claro. Não é? Logo eles têm que ser como eu sou. E quando não são, isso cria um conflito, porque estão a negar a minha forma de ser no mundo. Sim, acho que estas perguntas que eu apresentei aqui inicialmente requerem um certo tipo de consciência sobre o nosso papel como pais, para as perguntas fazerem sentido, não é? Mas lá está, mais uma vez, se houver aqui se eu não tiver que responder a ninguém, não é? Fazermos as perguntas só a mim mesma, não tenho que justificar as minhas respostas a ninguém, não é? Aí é que eu consigo... Sim, eu acho que, por exemplo, alguém que sinta que a minha autoestima não é muito saudável, tenho dificuldades em aceitar-me tal como sou, há momentos em que gostaria de ser mais corajoso, ou mais firme, ou mais criativo, ou mais confiante. Não é? Se isto são coisas que eu estou a viver agora, é normal que eu responda à pergunta dizendo, não, eu não gostava que os meus filhos fossem como eu. Claro. Eu gostava que eles conseguissem superar as coisas que eu não estou a conseguir superar, ou que algumas coisas para eles fossem mais fáceis, mais imediatas, mais... Por exemplo, se eu lhes puder dar o dom do amor próprio, deles se amarem tal como são, independentemente dos resultados que obtêm, então isso é um presente que eu lhes queria dar imediatamente, enquanto que para mim é um presente que está mais a ser conquistado, é uma coisa que está a ser mais gradual, e se eu lhes pudesse dar isso de bandeja, olha, já tens aqui uma coisa muito valiosa, não é? Mas no fundo são perguntas de desenvolvimento pessoal, São. não é? Em relação àquela pessoa que eu intenciono ser, aspiro, tenho como é que se diz?
aspiração de ser, né? Não é... A minha intenção com estas perguntas não era conseguir que as crianças sejam um certo tipo de pessoa. Não é uma questão de os moldar, é numa automoldagem mais do que outra coisa, né? Porque apontamos aqui, é quase como fazer estas perguntas, podemos apontar, ok, aqui preciso olhar um bocadinho, se calhar preciso olhar um bocadinho mais para a minha comunicação. O que é que eu preciso para conseguir olhar para a minha comunicação? O que é que eu vou fazer? Quem é que posso pedir ajuda? O que é que posso ler? O que eu posso fazer para... O que é que faz com que a minha comunicação não seja a comunicação que eu gostava de ter, né? Depois as outras perguntas seguem-se e o que eu pensei aqui a olhar para estas perguntas são impulsionadores para entrar em ação em relação a coisas que são realmente importantes na minha vida. Não, eu acho que este exercício também é fixe fazer, não só em relação aos nossos filhos, mas como em relação ao mundo em geral. Yeah. Que é, eu gostaria que todas as pessoas fossem como eu sou. Qual seria a consequência disso, não é? Porque eu acho que há algumas pessoas, por exemplo, imagina alguém que se sente, pá, eu sou muito honesto, eu sou muito ético, eu procuro genuinamente fazer sempre o melhor possível para satisfazer todas as pessoas. Ou seja, se esse for aquilo que eu acredito em relação a mim e ao meu comportamento, então vai ser fácil responder, sim, eu gostava que todas as pessoas fossem assim. Aliás, acho que o mundo seria muito melhor se todas as pessoas fossem assim. Mas agora imagina outra autoconceção. Por exemplo, pá, eu acho que sou o maior, eu sou o melhor, não é? E eu gostaria que todas as pessoas fossem assim. Pá, A resposta ia ser, não podem ser. Não podem ser. Não podem ser, senão o mundo era um caos. Todos acham que sou o maior quando não são. Sou eu. Senão o mundo não seria um caos. Sim. Mas isso aí... Não, seria um caos, então todos acharem que sou o maior, ainda por cima todos estariam errados, quando o maior, Exato, na realidade sou eu. Mas eu acho que este exercício também pode ser interessante noutros contextos que não só neste que tu trouxeste, para eu e os meus filhos. Mas, por exemplo... imagina que eu trabalho numa empresa ou tenho um negócio e tenho uma equipa, lidero uma equipa. Eu gostaria que a minha equipa fosse como eu sou. Porque às vezes nós, se fizermos esse exercício de uma forma mesmo genuína e brutalmente honesta, nós às vezes exigimos e queremos que as pessoas sejam coisas que nós não somos. Não é? Certo. Por exemplo, eu quero que a minha equipa seja proativa, eu quero que a minha equipa seja otimista, eu quero que a minha equipa seja confiante, quero que a minha equipa seja perseverante, mas eu sou essas coisas. Se calhar eu não sou essas coisas, por isso é que quero tanto que eles sejam. E tanto às vezes eu quero que as pessoas até sejam melhores do que eu sou, porque isso também é bom para mim e me pode servir. Não é? É como quando falamos, não é, quando dou o exemplo das intenções na parentalidade consciente, as pessoas começam por dizer o que gostavam que os filhos que fossem empáticos, honestos, respeitadores, responsáveis. E isso são mais, olha, relatando aqui ao episódio anterior, que tem mais a ver com expectativas. Né? Muitas vezes temos essa expectativa como pais, mas a pergunta, então, é quem é que eu tenho de ser para o meu filho desenvolver empatia, honestidade, responsabilidade e respeito. Provavelmente tem que ser essas coisas. Provavelmente eu tenho que ser estas coisas e as minhas ações têm que estar alinhadas com estas coisas e isso torna-se numa espécie de barómetro, né? Se eu tenho dúvida se eu estou a fazer alguma coisa bem ou mal, posso pensar nessa pessoa que eu quero ser para eles também poderem ser isso. Se eu bater no meu filho, estou a ser empática e estou a permitir que o meu filho desenvolva a empatia? Não. Estou a ser honesta? Também não, porque não estou a... E quando bate no meu filho, a resposta é: quero que o meu filho faça com os filhos dele aquilo que eu faço com ele. Não é? Sim, só que aí algumas pessoas que acreditam nisso vão só dizer claro que sim, porque quando é preciso, não é? Há pessoas que é isso, mas também há pessoas que têm um confronto muito duro, não é? Tu já viste, por exemplo, alguém que enquanto avô, de repente vê o seu filho a bater no seu neto e toma consciência de, pá, isto é brutal, e foi isto que eu fiz, não é? Sim. E até se pode sentir muito culpado claro.
E depois, de repente, estar a recriminar o filho por ele fazer a mesma coisa que ele fez. E isso pode gerar uma série de grandes dificuldades. Mas só para fechar também aqui das intenções, não é? Que nem desenvolve respeito, eventualmente respeito pelo medo, nem responsabilidade. Mas isto então quer dizer que se o meu filho for um sacana é porque eu fui um sacana também com ele? Ou porque sou um sacana e ele está a ser aquilo que eu sou? O que é para ti sacana? Sei lá, imagina, por exemplo, o meu filho é desonesto, mente, aldraba, engana. Isso quer dizer que eu também sou desonesto? Também minto, aldraba e engano? Ou que fui isso com ele? Pensa que há ali algum tipo de ambiente que faz com que seja mais propício para isso. Eu acho que não, especialmente em relação à mentira, acho que o link que talvez nem sempre é muito, muito óbvio, mas é algo que é muito, muito persistente, mesmo o bater, ou muitas crianças ainda no outro dia estava a falar com alguém que com o filho, estava a ter muitos problemas com outro menino na escola, o menino era muito duro com ele, tentava batê-lo, chamava-lhe nome, e a mãe do menino vítima deste bullying apanhou à porta da escola o pai desse outro menino e observou a forma como o pai falou com o menino e viu de onde é que vinha este comportamento. Era só uma reprodução do bullying que o próprio menino sofria em casa. Não é? Portanto, nós somos sempre essa continuação. Portanto, se estamos perante uma situação em que temos uma criança que está a começar a mentir, a pergunta a fazermos como pais é: que espaço é que estou a criar para a verdade? E que mentiras é que eu também conto, em que situações em que eu não estou totalmente honesta. Não é? Quando eu era miúdo, quando andava na primária, tinha um rapaz na minha turma. Nós íamos terceira ou quarta classe, talvez quarta classe. Tinha um rapaz que uma vez nós estávamos a jogar futebol e ele empurrou-me e não sei se me deu um pontapé, sabes? Foi assim uma coisa muito agressiva. E eu fiquei muito triste porque eu queria ser amigo dele e ele tinha tido esses comportamentos já com outros miúdos. Era um rapaz que já tinha repetido um ano, portanto era um ano mais velho que nós. E eu queria ser amigo dele e não conseguia. E eu fiquei muito triste, chorei. E eu depois contei à minha mãe o que tinha acontecido. E a minha mãe disse que tinha ouvido uma conversa na escola e que tinha percebido que o pai desse miúdo que lhe batia com um cinto. Pai, aquilo foi... Eu acho que não tinha maturidade para lidar com aquela informação, sabes? Fiquei tão triste, sabes? Eu depois ia para a escola e olhava para ele e às vezes tinha vontade de chorar, porque a pensar que o pai dele lhe batia com o cinto, sabes? Foi uma coisa de uma brutalidade receber aquela informação. Só que, por outro lado, também reforçou a minha vontade de me aproximar dele e ficar amigo dele, quase de, sabes, reconhecer ali que este miúdo está em sofrimento. Não sei, eu com 9 anos deve ter sido... Não deve ter sido provavelmente com estas palavras e com esta consciência. Mas despertou assim compaixão. Mas despertou, mas foi muito duro, sabes? Eu lembro que quando chegava a hora de ir embora, depois eu com a minha mente de 9 anos imaginava que ele ia apanhar sempre todos os dias, o que provavelmente não era a situação, mas quando ele ia embora eu ficava sempre triste. E ele agora o pai veio buscá-lo, sabes? E era terrível pensar isso. Agora, se tu perguntasse a esse pai se fizesse as perguntas que fizeste no início, o que é que ele ia responder? Pois, se calhar, duvido que ele dissesse, sim, quero que o meu filho mais tarde bata nos filhos dele com o cinto. Mas se calhar ele ia só começar a justificar-se, ia dizer tem que ser, e se não fosse assim era pior, e ele não me respeita, ou eu também apanhei e estou bem assim, não é? É uma afirmação interessante. É uma afirmação interessante, neste caso em particular, como noutros. Mas, então, em que é que ficamos? Qual é o resumo destas perguntas todas? Não, o resumo é esse convite da autoobservação e de voltarmos para nós em relação a estas perguntas e perceber se há aqui com muita gentileza pensar, ok, o que é que eu... Aqui há uma coisa que eu gostava de mudar. Sim. O que é que eu posso fazer com as minhas próprias respostas em relação a isso? Em relação a mim, não por causa dos meus filhos, não para eles serem melhores pessoas,
porque certamente já são ótimas pessoas, mas para eu no fundo é um convite à autocuidado, sabes? Também, sim, há aqui também um ato de gentileza, que é, se eu não quero isto para os meus filhos, por que raio iria querer para mim? Certo. Ou por que raio iria aceitar isto para mim, se eu não quero isto para os meus filhos? Se eu, por exemplo, se eu digo, não, eu não gostava nunca que os meus filhos estivessem a viver uma relação tóxica como aquela que eu estou a viver, não é? Mas ok, mas eu tenho que carregar isto. É claro que às vezes não é fácil e tem consequências com as quais nós não queremos lidar, abandonar certos ambientes ou mudar certas coisas. Mas se calhar esta pergunta pode-nos dar um bocadinho mais de coragem. É isso. Eu não quero que os meus filhos desistam dos seus sonhos demasiado cedo ou que achem que são demasiado velhos para fazer uma certa determinada coisa. Mas eu próprio acho isso e desisti dos sonhos todos. Certo. Portanto, eu acho que eu fiz várias perguntas, não é? Mas se continuarmos, podemos fazer perguntas em relação a mais áreas, não é? Eu gostava que os meus filhos aguentassem essa relação, ou se tivessem esse tipo de trabalho, ou se cuidassem da sua forma física como eu cuido da minha forma física, ou a sua saúde mental da forma como eu cuido da minha saúde mental. É? Sim. Portanto, é uma forma boa para também organizarmos as nossas prioridades em relação a nós próprios. E sabendo que dessa forma estamos a aumentar a probabilidade dos nossos filhos viverem essas coisas quando nós as procuramos viver também, não é? Claro. Estamos aqui um bocado a liderar pelo exemplo e a mostrar-lhes que é possível e que... Sim, não é? Também é importante ver se eu sou super hardworking, não é? Trabalho muito, muito, muito e dou muito valor disso e gostava que os meus filhos também trabalhassem muito. Não é bem esse tipo de gostava de, porque se Mas calhar... porquê? Mas aí estás a impor um bocadinho a tua crença em relação a isto de trabalhar muito. Pois é isso que estou a dizer. Se calhar não é bem aí de que quero que os meus filhos trabalhem muito porque isso é muito bom. Mas alguém pode responder isso. Olha, claro. Eu trabalho imenso, sou muito trabalhador. Mas depois não criar essa expectativa. E gostava que os meus filhos também trabalhassem muito. Aliás, muito, 80 horas por semana. Por isso é que estou sempre ali a chateá-los. Eles têm que trabalhar para serem alguém na vida e terem sucesso. Sim, mas isso para dizer que é sobre mim, não é sobre eles na mesma. Mesmo que eles não trabalhem muito, o que interessa é que eu estou a sentir que essa é uma coisa que faz sentido para mim. É o exemplo que quero dar e depois eles podem... interpretar esse exemplo. Olha, assim de uma forma saudável. Em jeito de conclusão, achei as perguntas muito poderosas, são espetaculares. Claro que, como nós aqui reforçamos, elas requerem algum nível de autoconsciência e alguma vontade de fazer um exercício como este. Acho que pode dar uma conversa espetacular e entre pessoas que partilham a aventura da parentalidade, não é? Neste caso, provavelmente entre o pai e a mãe, ou as pessoas que estão envolvidas aqui na parentalidade em relação a uma ou mais crianças. Acho que são perguntas muito interessantes para serem colocadas, sobretudo se forem colocadas com gentileza, sem ser apontar o dedo. Tu queres que o teu filho seja como tu, é? Gostavas que ele fosse assim? Não é propriamente isto, mas é fazer uma reflexão calma, acho que nos pode levar até, quem sabe, a fazer escolhas diferentes não é? Em relação à nossa própria vida. Exato. Não é? Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, esta do eu gostava que os meus filhos trabalhassem 60 horas por semana. Pode-me ajudar a olhar para aquilo que eu próprio estou a fazer, que é, se não quero isso para eles, não é? Será que consigo encontrar outras alternativas em relação à forma como eu próprio estou a viver, não é? Ou gostava que os meus filhos fossem dependentes de álcool, não é? Não, era a última coisa que eu queria para eles. Isso pode ser ser um incentivo, não é? Pode ser um incentivo e eu querer mudar alguma coisa em mim, não é? Gostava que os meus filhos chegassem à idade adulta sem praticarem exercício ou sem cuidarem do seu corpo. Ok, se calhar isto é um convite a olhar para mim e a forma como eu estou a viver. Exatamente. Sabendo que há coisas que são difíceis de mudar. Claro. E que têm consequências. Mas esta consequência, impacto que isto cria como exemplo e ensinamento para os meus filhos, pode ser um incentivo muito forte. Boa. Isso. Portanto, fica o convite. Fica o convite. Isto é um exercício para continuar a fazer nos próximos dias. Vai ficar aqui a matutar, acho eu. Eu estou a matutá-la. Sim. Boa. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica.
deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.